Bipolaridade. Como lidar emocionalmente com isso? É sobre isso que conversaremos agora com a história da nossa querida Mariana. Mariana, gratidão por estar aqui, por dividir a sua história e inspirar com ela outras pessoas. E então começamos por aí. O que te trouxe aqui para a jornada Minha Vida, Minha Verdade? Conte um pouquinho. Obrigada, Lê. Quero deixar minha gratidão por todo o teu trabalho, que tem feito uma revolução na minha vida. E agradecer também por poder compartilhar com o pessoal, né? O que me trouxe a jornada é justamente isso, um diagnóstico de bipolaridade, o qual eu não conseguia lidar emocionalmente, e que me trouxe muitas perdas e muitos problemas na vida como um todo. E foram anos refém de medicamento e eu não queria mais aquilo para mim. Então, busquei várias outras linhas de terapia, mas nunca dava certo. Talvez remediava um pouquinho no início, mas depois voltava como uma avalanche. E aí eu perdi a esperança num determinado momento. Mas aí a constelação ela me abriu o olhar de uma forma muito forte, porque me fez entender quem eu era e o porquê agia daquele jeito. E aí envolve todo um sistema familiar, de gerações, e aí é que a gente começa a entender a raiz das questões. E foi isso. E quando você fala, acho que é bacana trazer esse olhar, a gente começa a entender, né, gerações, porque muitas vezes a gente culpa aquela geração direta, quem nos precede diretamente, que é pai e mãe, né? Como é que foi entender, separar, não sei se é separar, né, mas valorizar esse entendimento que não está ali, é a minha história de vida, né? É o meu sistema familiar. Como é que foi isso para você, nesse entendimento? É, basicamente, o que você falou tem muito sentido, né? Eu sempre julguei muito a minha família, mais ainda próximo, pais, irmãos, da forma como eles funcionavam. E eu não me encaixava naquilo, eu não entendia o porquê. E havia muitas brigas, muitos desentendimentos. E quando começa a machucar muito mais forte, a gente tem esse entendimento de eu não quero mais passar por isso. E aí busquei essa ajuda. E quando eu comecei a participar dos processos aqui com você e abrir também algumas vezes o meu campo, eu comecei a entender que todo mundo tem uma história particular. Não é a Mariana que chegou agora e que vai revolucionar a família de centenas de anos, que vai falar que a verdade dela tem que ser absoluta. Isso não existe. Então, como doía demais em mim e eu não queria passar isso para frente, eu busquei ajuda. E com a constelação eu comecei a entender que a gente só repete padrão. Então, que talvez por uma não clareza, a minha família de origem, de tanto pais, avós, bisavós, eles só repetiam o que eles aprendiam. E isso é muito natural. E eu não queria isso para mim. Então, quando eu entendi isso e entendi que eles fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham, fez total diferença para mim. Porque como eu cobrava uma postura e eu não tinha, até eu entender todo esse processo, eu não conseguia colocar eles no lugar que eles tinham que estar. Então, eu sobrepujava, e aí eu agia como pai e mãe. E aí bagunçou tudo, né? Acho que esse é o primeiro grande aprendizado desse universo, né, que a constelação nos traz, né, quando nós estamos fora do nosso lugar, quando a gente inverte os papéis, isso nos tira força. Uhum. Se eu estou julgando o meu pai ou minha mãe, eu estou julgando parte de mim, mas me fez lembrar, eu sempre quando eu estou conversando com as pessoas sobre movimento, você vai falando e a imagem vem da constelação, né? E eu me lembro que nós tínhamos, em um dos seus campos, que nós abrimos, nós tínhamos pessoas online, né, no campo, e uma pessoa aqui. E eu me lembro
Eu não sei se é exatamente dessa forma, mas é como se tivesse as suas duas personalidades no campo. Como foi ver isso, né? Não sei se é a personalidade que fala, mas dois comportamentos, Uhum. né? Como foi isso? Talvez esse foi a virada de chave. Essa foi a virada de chave, porque aí foi a frase que fez total diferença, que a bipolaridade, ou a doença de uma forma geral, ela não é um problema, ela é o caminho. É o caminho para você enxergar que você pode mudar, que você pode fazer diferente. E que até a representante que estava online, ela, ela falou, eu precisava ver isso, eu precisava ver essa cena, nesse sentido da que era uma personalidade que a Mariana tinha de autoafirmação. Então, foi muito esclarecedor. E eu vejo mesmo como o caminho, não ficar na vitimização da doença, e sim buscar as ferramentas para sair disso, para viver mais leve, porque assim, não estou estigmatizando só porque é uma doença psiquiátrica, mas é muito pesado, porque ele é diferente de um diagnóstico onde um papel diz, né? Infelizmente, a grande maioria das doenças psiquiátricas, elas não têm um diagnóstico escrito onde as pessoas podem falar, olha, tá aqui. E isso, infelizmente, se estigmatiza muito. E a sociedade, ela está passando por momentos, né, energéticos que fazem com que as pessoas acabam tendo um pequeno desequilíbrio e aí fica à mercê de muitas coisas, de muitas opiniões alheias. E isso me levou também a entender que eu preciso me fortificar para seguir adiante, porque altos e baixos vou ter toda hora. E sou ser humano, não tenho nem como falar que, nossa, agora eu tomei a pílula da solução e acabou, né? Nunca mais vou ter um alto e baixo. Não, de forma alguma. A gente está aí na chuva para se molhar. Isso aqui somos seres humanos, né? As pessoas às vezes querem colocar uma, sei lá, um uniforme, uma capa do super-homem, da super-mulher, né? E do superpoder. Acho que o mais bacana é a gente lidar com isso, né? E quando você fala sobre esse, que é como, foi o caminho, né? A doença foi o caminho. Isso é tão bacana porque Bert Hellinger, que observou todo esse universo das constelações familiares, né? Ele falava que a doença, ela é o termo que ele usava, é um sinal, que é um caminho. Eu queria lembrar até a palavra que ele usava, mas é literalmente um sinal para que nós precisamos olhar de alguma maneira. Eu sempre falo com muita responsabilidade com os meus clientes, assim, você tem uma doença, obviamente, tem que estar com o médico acompanhando, seja o psiquiatra, qualquer doença que seja. Mas o aspecto emocional, seja para lidar com aquilo, ou até mesmo amenizar aquilo, é muito importante, né? E acaba sendo um caminho mesmo. Agora, como é que você se vê, né? Depois que você teve essa primeira etapa de entendimento, isso na prática, no seu dia a dia, como é que está sendo diferente? Olha, só o reconhecimento de que eu achava que eu tinha a certeza de tudo e a razão em tudo, isso virou 100%. E hoje eu consigo ouvir as pessoas, eu consigo entender o lado delas na situação, consigo entender perfeitamente por que a minha família é desse jeito. Então, assim, é você se colocar no lugar do outro com empatia, mas não é a empatia vazia de que, eu sinto o que ele sente, porque isso a gente nunca vai conseguir sentir o que o outro sente. Você pode até se aproximar disso, mas o íntimo mesmo é cada um. E com essa clareza, eu consigo entender o porquê que as pessoas reagem como reagem, por que elas falam o que elas falam. E aí eu comecei a pôr isso em prática, porque eu era muito reativa. Era bateu, levou. E agora não, agora eu absorvo, eu raciocínio, eu procuro entender o porquê que a pessoa está reagindo daquele jeito, porque as questões outras variadas, não só de relacionamento de pessoas, mas com empregos, trânsito, enfim, é tudo, é uma mudança de vida completa.
E daí eu me dei esse direito de chega, né? Chega de dor. É um termo que eu gosto de falar no campo às vezes, assim, tipo, basta, né? Isso. Basta isso. E se trouxe uma frase de entender o dentro desse universo sistêmico, Bert observou três dinâmicas das relações que a gente fala muito, né? E eu costumo dizer que a melhor maneira de entender esse universo sistêmico é participando do campo. E a tua fala reflete muito isso, porque a terceira ordem do amor, que é a terceira dinâmica, eu gosto muito dessa frase, né? Entender para atender. Não só ao outro, como a nós mesmos. Eu acho que o teu principal ponto é você mesmo, né? Uhum. Nesse processo. Mas diante desse cenário, isso você veio buscar. Teve algo que você não veio buscar, que você encontrou aqui? Te ajudou? Teve, é, quando eu participo do campo dos colegas, toda vez eu aprendo alguma coisa. Toda vez eu trago algo de bom para minha vida. Mas, assim, num primeiro momento, o que me trouxe foi a doença, e depois começou a vir toda essa parte familiar, porque eu sempre tive muito problema de relacionamento com a minha mãe, em específico. Então, isso propiciou essa melhora de relacionamento com ela. E sempre traz, sempre que eu estou aqui participando, ou até mesmo só observando, sempre traz algo de novo. E o que também eu posso colocar é da parte profissional, né? Porque eu venho de 19 anos numa área, na pandemia saí e fiquei perdida. Comecei a ver que a gente pode se dar a oportunidade. E isso também foi uma coisa que eu não vim buscar e acabou que aflorou, de eu entender que ciclos se encerram e que eu tenho que me dar a oportunidade, eu tenho que me permitir experimentar. Tem sido bacana. Eu sempre falo a mesma coisa, me vem as imagens, né? Nessa questão profissional mesmo, que a gente existe o campo da vida, que a gente representa ele aqui em pequenos trechos, né? Mas você trouxe aquela vez. Falei, poxa, vamos olhar para a minha questão profissional. Estou com N oportunidades aqui de permanecer nesse lugar dos 19 anos, né? Uhum. Na parte da aviação, ou trilhar novos caminhos, né? E estava tudo aberto, né? Estava tudo muito aberto. Mas a vida, o campo da vida, mostrou diferente. Como é que foi isso para você? Porque assim, estava aberto no sentido assim, eu posso escolher. Literalmente foi isso, né? Mas depois a vida mostrou outros caminhos. Como foi lidar com isso? Bem, foi lidar com o que eu posso falar um termo que talvez muita gente use, é o jogar para o universo. Porque eu estava com essas duas oportunidades abertas, só que o próprio universo mostrou que se eu retornasse para a minha atividade, talvez o meu casamento acabaria. Então, são escolhas que a gente faz, mas o universo nos dá esse poder de escolha. E tem que ter muita maturidade, porque não é fácil você ter que escolher por algo novo que você nunca experimentou, de que você não tem experiência, do contrário de outra atividade que você faz de olho fechado. Então, assim, é bacana demais, porque a gente sempre tem que estar se reinventando. Se a gente tem que sempre estar disposto a aprender coisas novas. E eu tenho aprendido muito. A constelação, ela tem me aberto, assim, a visão de uma forma plena. E essa escolha, jogar para o universo, a Mariana sempre foi assim. Não. A Mariana, eu me lembro, do primeiro dia que a gente bateu um papo, né, inicial, o ano passado, eu falei assim para você várias vezes, Ale, eu sou extremamente racional. E hoje eu não sou. Hoje eu não sou, porque vem a parte também da espiritualidade e está me mostrando cada vez mais que só a racionalidade, ela dói.
ela dói demais, porque a gente tem um coração, a gente tem sentimento. E só o racional, como eu era antes, eu me machucava, mas eu acredito que eu machucava muito mais aos outros. Então, eu falo que as pessoas que convivem com quem são bipolares, isso eu falo por experiência própria, ou até mesmo com quem é extremamente racional, elas sofrem demais. Então, para mim, ter esse entendimento que não é ser só racional, nossa, melhorou muito. Melhorou muito o meu relacionamento com as pessoas, principalmente com a minha família, com o meu marido, né? Porque antes era só reação, agora não. Agora tem todo um entendimento, todo um carinho, todo um conversas mais saudáveis. Assim, é uma mudança, muita coisa, muito legal. E aproveitando, quem é a Mariana? Bom, Que a Mariana tá, para onde ela está indo? Como é que está essa Mariana? Ou talvez, não sei se poderia falar assim, a nova Mariana? Ou uma, enfim, não sei qual o nome. é, eu acredito que sim, uma nova Mariana, né? Não deixando para trás o que passou, e sim usando como ferramenta de aprendizado para não deixar que as coisas ruins se repitam. Mas a Mariana é uma menina e que está se permitindo, porque eu não me permitia nada antes. Eu era, pela racionalidade, muito, eu não me permitia nada, eu não me permitia brincar, não me permitia sorrir, não me permitia que as pessoas brincassem comigo e ficasse leve. Eu levava sempre para o lado ruim da situação, e não é mais assim. E a Mariana está se permitindo tudo isso, está se permitindo chorar, está se permitindo buscar uma nova área profissional. Eu falo que para mim é essa palavra, autopermissão. Forte, né? E dentro do campo, para a gente entrar um pouco nesse universo da prática nossa aqui, né? Você representando, assistindo, esse movimento todo que aqui acaba sendo uma jornada que nos ajuda muito nesse processo de manter o racional, que é a sua essência, mas ir ali para esse movimento de percepção, de intuição. Como é que você olha para essa prática? Como é que ela vem de fato contribuindo para o seu dia a dia? Ela contribui positivamente nesse sentido da intuição, aflorou muito mais, né? E eu até comentei naquela nossa conversa, minha intuição nunca falha. E realmente, mas agora ela está mais aflorada, mais clara. E participar do campo, mesmo como representante, eu me lembro que teve uma vez que era do caso de uma moça que era com a mãe também. E aí, o que aconteceu foi que, assim, já estava resolvido, então agora é só deixar ir. E isso fez sentido para mim, porque não é um processo que você passa aqui, né, abre o teu campo e no dia seguinte, puf. Não, é um processo lento e gradativo. Então, o que que acontece? Eu já tinha feito aquele nosso movimento com a minha mãe, começou a reverberar, e naquele dia que eu participei do campo, acho que era da Regina, Sim, é verdade. e você falou, já está resolvida, é só deixar aí, as coisas vão se assentar. E aquilo na hora para mim fez. Isso. E é bacana esse processo, né? Porque dentro do quando a gente está nesse lugar como representante, você até me fez lembrar de uma história de uma pessoa que ela estava representando alguém, você ainda está sabendo ali da história que você falou, né? Que você falou assim, ah, eu estava representando isso, a Regina, e essa pessoa nem estava. E só que ela se sentiu no papel da mãe, da filha, como filha com a mãe dela, e veio uma imagem de ela, da relação dela com a filha dela. E aquilo já mudou ela por dentro, né? Por acaso já aconteceu movimentos assim com você? De ter essa visão. É, de ter essa mudança do tipo, nossa, você já trouxe um exemplo agora, mas
nem sabendo o que estava representando, como se fosse um download ali, né? Sim, sim. É porque a gente entra no campo sem saber o que está representando. Então, os downloads são frequentes. Isso é fantástico. Bom, e agora, dentro da jornada, assim, de tudo que você já caminhou, de tudo que você já vivenciou, o que mais você, utilizando toda essa experiência que você busca, como é que você, ou até mesmo uma dica você daria para as pessoas, né, nesse teu processo com a sua experiência? Qual que é o próximo passo, Mariana? Continuar me autoconhecendo. Até o último dia que eu estiver respirando nesse plano. Porque eu acredito que a gente sempre está em construção, ou em reconstrução, né? Usando como base o que passou e buscando viver cada vez mais feliz com quem está no entorno, né? A gente não é autossuficiente. Eu acredito que viver em comunidade é isso, é você fazer para os outros o melhor de si e reverbera, né? Para a gente mesmo. Então, quando você trata o outro bem, automaticamente ele vai se sentir bem, te tratar bem. E isso eu levo para minha vida em todos os aspectos. Então, assim, é buscar sempre me melhorar, me permitir, me autoconhecer até o fim. Eu me identifico com algumas coisas da sua história, né? Da sua história de vida. E em alguns momentos do meu processo, eu fui também julgador, pessoas da minha família, eu percebi que quando eu entendi essas dinâmicas e mudei o meu comportamento, as pessoas mudaram, né? Que a gente às vezes não percebe isso e pensa que o outro mudou, mas nós que mudamos. Você consegue entender esse cenário na sua família? Consigo, e principalmente pela parte da minha mãe, que era com quem eu realmente tinha mais questões, né? Quando eu parei de julgar, quando eu parei de apontar, quando eu parei de falar, olha, é assim, as coisas começaram a ficar mais leves. Quando eu comecei a realmente entender o lado dela, entender o porquê de tudo, né? E aí a gente começou a conversar mais. E aí ela começou a me contar mais da infância dela, e aí começou a fazer mais sentido ainda. Coisas que a gente não fazia antes. E eu sinto agora, até muito incrível, uma necessidade dela de conversar comigo, de falar, olha, aconteceu tal coisa, era daquele jeito na minha infância, eu fui educada de tal jeito. Então, assim, quando você tira esse olhar de superioridade, de julgamento, de que você acha que só a pessoa está errada porque ela está fazendo aquilo, e você abre, muda muito. E aí você muda essa posição automaticamente, eu não sei, não vou falar essa palavra místico, porque não é assim, é energético. A pessoa se sente mais com a guarda baixa no sentido assim, eu estou tendo espaço para falar, eu estou tendo espaço para ser eu. E eu tenho notado isso. Isso é maravilhoso, né? Uhum. Mari, uma história curta, né? Mas, quer dizer, um bate-papo curto, mas que traz muito despertar. Dá vontade de conversar muito tempo. Mas, dentro daqui do nosso processo, uma última pergunta. Ver como é que ficou dentro dessa pessoa racional aí, né? A gente tem três pilares aqui, né? Tem a questão mental, com os comandos, tem o campo, que você já trouxe sua experiência, mas você é uma das pessoas que frequentam muito as meditações de manhã, né? Como é que está sendo esse silenciar daquela pessoa racional, que não conseguia nem parar para pensar? Como é que Olha, Ali, eu falei uma frase para você há uns meses atrás, que todo esse processo do nosso trabalho aqui, ele é complementado pelas meditações e principalmente também pelos comandos. Então, me traz assim a percepção de quando eu estou saindo da linha e eu preciso voltar. A mente já começa a trabalhar, olha, volta, silencia. E antes eu não tinha essa prática de meditar como a gente faz, né, regularmente. Eu tentava, mas pelo fato de eu não ter o conhecimento abrangente de tudo o que estava acontecendo,
A frase que eu falei para você é que aquela barulheira aqui acabou. Então eu tinha 300 pensamentos ao mesmo tempo, como se eu tivesse que resolver 800 coisas ao mesmo tempo. E hoje já não é mais assim, porque antes a racionalidade me trazia muito isso. Então a minha mente, o meu consciente, inconsciente, ele ficava 24 horas ligado no 220. Então era muita informação, muita barulheira. E com essa regularidade da meditação, dos comandos, de todo o processo, acabou. É um silêncio. E é libertador. É um silêncio libertador. É bom demais. Muito bom. Mari, quero agradecer a sua história, que ela seja um despertar para muitas pessoas. Gosto muito de falar isso, né? Uma história, um aprendizado e um despertar. E essa história possa despertar em alguém algo que esteja aí dentro, né, dela, que precisa, ainda mais com um tema tão forte, com essa questão da bipolaridade, né? Então, só tenho a agradecer a você. Eu que agradeço e digo para as pessoas, permitam-se. Permita. Hoje está muito essa questão aqui, né, do merecimento, se permitir. É, E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, agradeço a sua atenção até esse momento. Aqui abaixo do meu vídeo tem um link, pode entrar em contato comigo e até o próximo episódio.